Olá, gente, tudo bem? Vamos falar sobre política? Aposto que alguns de vocês que estão nos assistindo torceram o nariz assim que ouviram a minha proposta. Mas por que existe aversão a esse assunto? Porque muita gente acredita que a política é algo negativo, né? E até por isso uma série de palavras pejorativas nasceram a partir dessa ideia, como politicagem, por exemplo. Bom, embora não exista apenas um entendimento sobre o assunto, uma coisa é indiscutível. A política é um dos pilares da democracia. E para discutir esse assunto, no dia da reestreia da Opinião, eu recebo o cientista político, professor da FGV e apresentador do podcast Fora da Política Não Há Salvação, Cláudio Couto. Completando o time, a também cientista política Joyce Luz, que é diretora do movimento Voto Consciente. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui na reestreia da Opinião. Bom, antes da gente começar a conversa, vamos às ruas para ouvir, em todo o Brasil, para convidar as pessoas a nos dizerem o que elas pensam da política. Estão prontos? Vamos assistir. Desculpa, não. É melhor não. Infelizmente a gente vive aí um cenário geral, muito ruim. É malandragem, tudo mentira, tudo é falsidade. Envolve muita corrupção. Política é pensar no bem-estar do povo. Tem que ter respeito. Porque se você tem respeito na sua casa, você tem respeito com a sociedade. Sem a política, o país não avança. Se for gerido da forma correta, é uma coisa boa sim. É necessário para que a gente tenha uma organização na sociedade. Bom, tem respostas muito boas aí, mas não sei se vocês repararam, o primeiro entrevistado não queria nem falar, né? Queria jogar essa pergunta para vocês dois, Cláudio, Joyce. Sempre foi assim, né? Ou a política, quando ela nasceu, ela era vista com bons olhos? Começando com o Cláudio. Olha, eu acho que sempre foi, em alguma medida, assim, né? E você começou até falando das palavras, né? Que política, às vezes, dá politicagem, eu lembrei até de politiqueiro, né? Mas toda palavra permite a transformação em algo negativo. Até só para comentar uma coisa, o meu cachorro, por exemplo, quando ele faz coisas erradas, eu digo que é uma cachorrada. Quando ele faz coisas fofas, eu falo que é uma cachorrice, né? Então, você pode, a partir da mesma ideia, desenvolver coisas muito diferentes. Se a gente voltar, você falou das origens da política, pensar na Grécia Antiga, quando se cria, inclusive, o termo, político, que vem de polis, de cidade, seria a arte de gerir a cidade, de cuidar das questões coletivas, como até uma das pessoas entrevistadas falou. Você tem, entretanto, por exemplo, o demagogo, que na democracia é aquele que desvirtua as coisas. E acho que muito dessa reação negativa que as pessoas têm em relação à política vem de um comportamento decepcionante daqueles que deveriam agir de forma consentânea com aquilo que se espera deles, os nossos representantes, os políticos. Alguns agem corretamente, mas digamos que os bons pagam pelos maus. E a política como um todo acaba muitas vezes pagando por esse mau comportamento que as pessoas têm. Então, acho que é por isso que muita gente se decepciona, mas, ao mesmo tempo, você tem gente que reconhece que se não fizer política, se não houver a política para cuidar de interesses coletivos, a gente vive no caos, a gente não tem sociedade. Joyce, a gente estava fora do ar, você falou que aquela cara do primeiro entrevistado é o que seus alunos fazem, né? Como é que você vê essa questão? E quando você propõe para os seus alunos essa coisa de discutir política, como é que eles reagem? Olha, a cara que as pessoas fazem de não quero discutir política, como a entrevistada falou, envolve corrupção, é a cara que meus alunos fazem, né? E por quê? Porque a política está muito associada a fatos, né? A retratos, né? Então, pega-se hoje o retrato do político que atua de modo não virtuoso, de forma desrespeitosa, e acredita-se que esse político vai explicar o todo da política. E não é assim. A parte pelo todo, né? Isso, a gente sabe que a política ela envolve muito mais do que só a imagem do nosso representante ou só a atuação do nosso representante. Então, quando eu estou com meus alunos e eu começo a explicar os bastidores dessa política, então, o porquê que o representante está lá, o que de fato a gente pode esperar desse representante, qual é a nossa parte, né? Óbvio que o representante tem uma responsabilidade muito grande, mas numa democracia, nós também temos a nossa responsabilidade, aquele que escolhem também tem. E isso a gente deixou ao longo do tempo, a gente esqueceu. Então, quando eu começo a passar esse conteúdo para os alunos, aí eles se animam, né? Quando eu começo a falar que a política envolve, desde o ato deles acordarem e terem a liberdade de escolher a roupa deles para sair, até a hora que eles vão dormir e podem escolher o filme, a série que eles vão assistir antes de dormir, que isso é política, isso é a política que garante para eles, aí eles se interessam, porque aí sai desse universo
de corrupção, de só falar de como nossos representantes deveriam atuar e não atuam. Então, você mostra um panorama muito maior do que a política. Agora, Cláudio, isso só acontece no Brasil, essa aversão, muitas vezes, à política, como a gente vê por aqui? Não, é um fenômeno universal, a gente pode dizer. Claro que ele ocorre em graus diferentes em diferentes lugares. Né? Pesquisas aí que foram feitas ao longo de anos mostram até que em alguns países a visão que se tem dos políticos é até pior do que no Brasil, em muitos casos. A Itália, por exemplo, historicamente, tem uma percepção dos seus políticos muito mais negativa do que os brasileiros têm, ainda que pareça difícil que seja possível. Mas se a gente vai, por exemplo, os países escandinavos, né, a gente tem o contrário, a gente costuma ter uma visão mais positiva dos políticos quando, de novo, você afere a opinião das pessoas em relação a isso. Né? Agora, isso depende do quê? Acho que depende, claro, do comportamento individual de vários políticos, mas depende da forma como o sistema político, a estrutura institucional da política opera. Porque se ela favorece comportamentos mais virtuosos, vou usar aqui o termo que a Joyce utilizou, ou seja, eles não vêm apenas da virtude individual das pessoas, mas eles são comportamentos motivados pela regra do jogo, né, pelas estruturas das instituições, que fazem com que mesmo políticos, digamos, que poderiam em outro contexto se comportar mal, se comportem melhor, a percepção que as pessoas têm da política passa a ser mais positiva. Então é preciso pensar nisso. Não é só a água que os políticos bebem que pode levá-los a se comportar de forma errada, mas é muitas vezes o desenho do sistema que faz com que eles se comportem de forma errada. E o problema é, muitas vezes também, quem vai redesenhar o sistema são os próprios políticos. Precisa ver se eles têm, ao se comportar dessa forma, ao viver nesse sistema, ao se elegerem por meio desse sistema, se eles têm interesse de ajustá-lo para que tenha um comportamento diferente. Como é que você vê, Joyce? Queria ouvir tua análise do cenário mundial quando a gente fala dessa aversão à política que a gente vê nos jornais, né, todos os dias. Eu concordo muito com o que o professor Cláudio acabou de pontuar e tem sistemas, tem regras que aproximam os representantes do eleitorado. Então, que dão essa sensação de que eu estou mais próximo. Então, se eu estou mais próximo de quem me representa, eu consigo acompanhar mais de perto o que ele faz. É como se eu estivesse vivendo junto com o meu político, né? Agora, a gente tem sistemas em que tem essa distância maior. E pode ser, essas regras podem ser motivadas por N fatores. O fato da extensão territorial do país, o fato da diversidade cultural, socioeconômica que está ali presente na sociedade. Então, as regras, elas vão incentivar muito essa proximidade ou esse distanciamento do eleitor com o seu representante. E esse distanciamento, ele dá brecha para que, bom, aquilo que a gente não vê é mais fácil de a gente achar que não está acontecendo ou de que não está sendo feito. Por quê? Porque a gente não vê, porque a gente está distante, né? Do outro lado, né, em alguns outros países ou sociedades, essa relação já é mais próxima. Então, eu consigo acompanhar, eu tenho a sensação de que eu estou realmente vendo o que está sendo feito, eu tenho a sensação de que eu estou usufruindo da política que está sendo produzida. Então, aí a ideia de que o meu político ele age mais de acordo com as regras do que outros em que essa relação já é mais distante. Você, Cláudio, lançou no meio da pandemia o podcast, né? Fora da Política Não Há Salvação. Queria saber o contexto, porque o nome é ótimo. Inclusive, foi o nome que me deu a ideia de discutir isso aqui na estreia do programa. Não há salvação fora da política? Qual que é o caminho, se a gente descartar a política, que é coisa que muitas pessoas sugerem, inclusive? Sim, o que sobra é a barbárie. Né? O que sobra é cada um por si, Deus contra todos, na realidade, né? E a ideia, né, de dar esse nome ao podcast veio justamente do fato de que havia ali um discurso, que ainda há, né, mas que estava muito forte naquele momento, que era um discurso antipolítico. Né? E até um paradoxo, né? Gente que se mobilizava politicamente para fazer antipolítica. Né? Parece uma coisa maluca. Gente que usou a política com o discurso da antipolítica e se elegeu como político. Exatamente. Não sou político, sou gestor, por exemplo, só para a gente lembrar do slogan, né? Sou técnico. Né? Como se a política fosse negativa. Política é diálogo, política é tentar conciliar interesses diferentes que as pessoas têm e que são legítimos, é tentar conciliar, muitas vezes, opiniões, ideologias distintas, mas que estão presentes na sociedade, que vão acabar convivendo, é resolver os problemas coletivos. Né? E não há salvação fora da política, justamente pelo fato de que, se você tentar fazer de outra maneira, insisto, é a guerra de todos contra todos. Era a ideia de criticar esse discurso antipolítico, porque, inclusive, ele é, aí sendo mais específico, um discurso contra a democracia. Porque não há democracia se não há política. E se não há democracia, a gente vai viver
numa sociedade, e de novo eu vou pegar emprestado aqui uma ideia da Joyce, em que você, por exemplo, não pode escolher nem o penteado que você tem. Bem, eu não tenho esse problema. Mas você não pode nem pegar, por exemplo, o penteado que você quer na Coreia do Norte. É o governo que decide o penteado que as pessoas vão ter. Então, a ideia era justamente essa defesa de que a política é uma coisa não só positiva, mas uma coisa indispensável. Não dá para viver sem ela. É o ambiente em que nós estamos. Negar a política é que nem a avestruz que enfia a cabeça dentro do buraco. O que está acontecendo ao seu redor não vai deixar de acontecer porque você nega a política. Então, era esse o espírito. Joyce, eu queria pegar esse gancho da antipolítica que o professor trouxe. A pandemia mostrou para a gente a necessidade de ações coletivas da política, né? Eu queria pegar essa ideia e passar para você. Você acha que depois de tudo que a gente passou, né, que foi muito pesado e que foram necessárias ações coletivas, organização, esse discurso se dissolva ou você ainda acha que o discurso da antipolítica ainda é forte? Ele ainda é forte, eu acredito que ele ainda está presente, mas eu acho que a pandemia ela trouxe um novo cenário para essa antipolítica, né? Por quê? Porque a pandemia revelou um cenário, principalmente no Brasil, né? Pegando o caso específico brasileiro, revelou um cenário no Brasil de muita desigualdade social e econômica. Então, até aqueles que estavam em classes mais altas foram expostos à realidade daqueles que não podiam deixar de trabalhar porque o transporte público precisava funcionar. Ou porque eu não posso deixar de trabalhar porque tem que ter alguém que faça a minha internet em casa funcionar. E essa pessoa que vai fazer minha internet em casa funcionar, ela precisa se deslocar, ela não pode trabalhar de casa. Então, a pandemia, ela expôs para o brasileiro, nas mais diversas classes sociais, a realidade daquele que tem menos, daquele que é menos favorecido. E aí a necessidade de criar políticas que pudessem ajudar a essa camada da população. Porque a gente só saía daquilo se saísse junto, né? Exato. É engraçado um pouco pensar nisso, né? Na verdade, um pouco cruel, né? Você olha e pensa, se eu não tiver uma política agindo aqui, não há nada que eu vá poder fazer, porque meu final vai ser esse, né? Eu vou estar exposta ao vírus, assim como quem tem menos ou mais dinheiro, né? Então, eu preciso ter uma ação, né? A ação de ter a vacinação, né? De trazer a vacina para o Brasil é uma política, né? A permissão de você, né, trazer a vacina de fora para que possa ser aplicada gratuitamente em toda a população. Planejar como isso vai ser feito. Exato. É política isso, né? Então, as pessoas viram ali uma política diferente. A necessidade real, né? Como o professor estava falando. A política é ruim, né? É ruim, mas pior sem ela, né? Então, ali você teve esses lapsos, né, de que a política ela vai além, de novo, daquele comportamento de corrupção, daquele comportamento de políticos desviantes, de que, eu não quero a política presente. Não, ali era preciso. A vacina precisava ser para todos, né? O hospital, né, de campanha precisava estar presente para todos, né? Então, ali você teve a necessidade da política exposta igualmente para todos. Então, isso foi muito importante. Como é que você viu, professor, essa coisa da pandemia, né? Como a Joyce disse, né? Ali ficou muito claro que a gente precisava de política, né? Políticas públicas. Como é que você acha que a política se coloca depois dessa pandemia que a gente enfrentou ali, né? A importância da política ficou mais clara quando a gente enfrentou a pandemia? Eu acho que ficou mais claro, inclusive, porque ela mostra uma coisa, né? Fazer política é fazer escolhas, né? E por isso que ela é um espaço de liberdade. Se você não faz escolhas, digamos, se você tem apenas a técnica, para pegar uma coisa que você mencionou há pouco. Bem, a técnica, teoricamente, é aquela. Ou é assim ou não é. Não tem escolha. O que é falso, né, na realidade. Porque muitas vezes você tem alternativas mesmo diante da técnica. Você tem técnicos de vertentes diferentes. E isso só vai ser resolvido politicamente. Fazer escolhas, porque às vezes você tem que definir também o seguinte, quem que vai pagar mais, quem que vai pagar menos, quem vai ganhar, quem vai perder. Isso é uma escolha política. E ela só pode ser feita no ambiente em que você tem a liberdade de tomar esse tipo de decisão, em que você tem que confrontar os diferentes entendimentos, as diferentes opiniões, os diferentes interesses, né? E isso tudo se resolve politicamente. Mesma coisa a moral. Não, a moral, os princípios, há o bem e há o mal. A política é mais complexa do que isso. Não é só o bem e o mal, pura e simplesmente. Bem e o mal para quem? Bem e o mal em que circunstâncias? Porque as circunstâncias mudam. Às vezes uma coisa que teoricamente seria muito boa, feita num determinado contexto, vai causar um prejuízo imenso às pessoas. E aí o político tem que avaliar esse tipo de coisa. Ele tem que avaliar
as consequências do que ele vai fazer e não apenas os princípios abstratos nos quais ele baseia a sua ação. De novo, é fazer escolhas. E a pandemia mostrou que era preciso fazer escolhas ali. E era preciso fazer escolha. Vou seguir a ciência ou vou seguir as vozes da minha cabeça? Né? Vou seguir a ciência ou vou seguir os meus preconceitos? Né? Vou tentar convencer as pessoas da importância de certas cautelas ou vou falar, olha, cada um faça o que bem entender e deixe acontecer? A pandemia nos colocou diante desse tipo de dilema. O papo tá bom, mas a gente vai a um rápido intervalo e volta já com a opinião de quem está nas redes sociais. Até já. Estamos de volta com o programa Opinião. Com a gente no estúdio, o cientista político Cláudio Couto, apresentador do podcast Fora da Política Não Há Salvação, e a Joyce Luz, também cientista política e diretora do movimento Voto Consciente. Bom, quando falamos de política, não temos como não discutir o papel daqueles que são escolhidos pelo povo para serem seus representantes, que são os políticos. Os políticos têm muitos privilégios, têm verba de gabinete, verba para avião, tem direito a carro, e em países como os países nórdicos, por exemplo, na Suécia, isso não existe, né? O representante do povo vive mais parecido como o povo. É uma pergunta que eu queria fazer para vocês dois. Você acha que viver uma realidade mais parecida com o cidadão seria um dos caminhos para que a política fosse enxergada, né, desse jeito que ela deveria ser, né? Olha, eu não tenho dúvida quanto a isso, né? E você vê que lá no primeiro bloco eu comentei que as pesquisas feitas nos países escandinavos, elas mostram que lá a percepção dos políticos é mais positiva do que aqui entre nós. E acho que tem a ver exatamente com isso que você mencionou, né? Que nos países nórdicos, os políticos vivem uma vida de menos privilégios. O que não quer dizer que eles não sejam, como aqui, políticos profissionais. Eu acho importante mencionar isso, por quê? Porque as pessoas às vezes têm a ideia, não, política não pode ser profissão. Bem, como é que uma pessoa que se dedica a uma atividade em tempo integral durante muitos anos da sua vida, ela não vai ser um profissional naquilo? É inevitável que seja. E é por isso que, inclusive, é correto que você remunere um político. Não precisa ser um salário vultoso, não precisa ser um salário que vai o tornar alguém muito diferente do resto da sociedade de onde ele vem. Mas, se ele não tivesse salário, como é que ele vai exercer a sua atividade em tempo integral? Sustentar sua família, pagar suas contas, né, como todos nós. Exatamente. E por isso que essa ideia de que política não pode ser profissão me parece um equívoco. E ainda por uma outra razão. Porque ninguém chama um encanador amador para consertar um vazamento na sua casa. Ninguém vai fazer uma cirurgia com um médico amador. Né? Ninguém leva o carro para consertar num mecânico amador. Ninguém quer um jogador amador jogando no seu time. Por que o político seria diferente? O amador vai ser melhor que o profissional? Não faz sentido algum. Agora, é uma profissão que tem que ser exercida de uma maneira respeitável, como todas as outras, né? Porque profissões que estão aí, que não têm essa mesma imagem perante a sociedade que tem a profissão política. Se o indivíduo se comporta mal, ele vai pesar negativamente para a profissão que ele exerce. Então, o problema, na realidade, é de que maneira isso se exerce, e aí, eu creio, inclui também essa questão dos privilégios, eventualmente, de coisas que não são necessárias para o exercício da atividade profissional, mas que acabam entrando como se a gente estivesse ainda numa sociedade aristocrática, em que alguns são mais do que os outros por nascença, né? Ou por eleição, aí no caso. Ô Joyce, isso dos privilégios, né, é uma coisa que você deve ouvir dos seus alunos, né? Ah, mas ele tem verba para isso, verba para aquilo. Como é que você vê essa questão? Você acha que a política, para ser melhor vista, né, o político teria que viver de uma forma mais próxima a nós? Eu acho que os dois, né? O político ele teria que viver mais próximo do seu eleitorado, né? E sendo mais digamos assim, responsivo, mostrando mais o que de fato ele está fazendo para o seu eleitorado, né? Como o professor Cláudio acabou de comentar, um político ele passa muito tempo do seu dia, às vezes, analisando uma política pública, para saber se ele vai aprovar, para saber quais as consequências, quais os ajustes precisam ser feitos. E isso não é mostrado, né? Muitas pessoas não sabem que o político ele fica dentro do universo de uma comissão, que é um termo mais técnico, que vai analisar uma política pública que um dia vai ser aprovada até chegar
para o eleitor que vai poder se beneficiar. Eu acho que a gente da imprensa peca nesse aspecto, né? De não explicar melhor, né, o dia a dia. Ou às vezes de achar que é muito simplista, né, o que um político faz, quando não é, né? Então, mas também tem a parte da responsabilidade do ator político, né, do próprio político, de mostrar que ele está fazendo isso, né? De talvez ao invés de só mostrar talvez as viagens que ele faz, ou de comprar as brigas, né, com aqueles que têm a visão um pouco diferente, talvez fosse um papel do político devolver mais o que ele está fazendo, mostrar mais o seu trabalho para o eleitorado. Mas, do outro lado da moeda, né, eu acho que um problema geral da nossa democracia e das democracias representativas como um todo, né, é que nós estamos acostumados a escolher o nosso representante e achar que a gente não tem mais nenhuma responsabilidade. Então, a partir do momento que eu dei meu voto e que alguém foi eleito, acabou o meu papel na política, eu não vou fazer mais nada. Quando não, eu sempre costumo falar para os meus alunos, nós estamos contratando, né, o nosso representante, né? Todo mundo sonha, né? Ainda mais quando você é jovem, você sonha em ser o chefe, em ser o patrão, em ser o grande empresário, né? E nós somos dos nossos políticos, somos nós que damos o voto para que ele seja escolhido e que ele vá atuar pela gente. Mas aí a gente não pode simplesmente, né, largar o político lá e não fiscalizar. Um empresário, um patrão, o dono de uma grande empresa, ele não larga o funcionário exercendo a sua função e depois não vai fiscalizar se o trabalho foi feito. E nós, eleitores, fazemos isso. Nós deixamos ele lá e a gente não quer nem saber, nem procura pesquisar o que, de fato, esse representante está fazendo, para além daquilo que geralmente é divulgado na mídia, dos privilégios, das viagens. Mas também é nosso papel olhar e buscar o que ele está fazendo, fiscalizar. Porque se ele não estiver fazendo o que eu acredito que ele deveria fazer, então, na próxima eleição, eu não vou dar de novo o meu voto, né? Uhum. Bom, a gente foi às redes sociais, né? Um lugar, muitas vezes, as discussões sobre política fervem, né? Os níveis de tolerância por lá são menores. Eu fui lá perguntar o que as pessoas pensam sobre esse assunto, sobre a política. Vamos ver o que elas comentaram com a hashtag Opinião na Cultura. Bom, a Lilian Pinheiro, ela disse que política, no entendimento dela, é discutir assuntos públicos com ideias diferentes, respeitando o ponto de vista de cada um. Eu achei muito interessante, queria trazer isso aqui para a gente, já encerrando o programa. Eu postei no Twitter, recentemente, o encontro do governador Tarcísio de Freitas com o presidente Lula, que eles estavam discutindo a construção do túnel, né? E ali eles discutiram, chegaram a um acordo, e eu lembro que eu coloquei na rede social e o pessoal meteu o pau, falando isso não é política, isso é politicagem, porque a gente tem um governador e um presidente que estão em campos opostos, né? As pessoas perderam a noção de que política é diálogo? Você acha que elas têm esse entendimento que você pode, quando você é político, entrar em acordo com o seu oponente? Eu acho que muitas vezes as pessoas não têm mesmo clareza quanto a isso, Rita. E acho que isso acontece pelo não entendimento do que é esse jogo da política, inclusive no plano das instituições. Veja, a gente tem um presidente da República eleito, que tem uma série de atribuições como tal, e tem um governador, igualmente eleito, que também tem uma série de atribuições como tal. E como presidente do país e governador de um estado, eles têm que se entender. Eles têm que chegar a uma série ali de acordos, porque é uma série de políticas públicas que vão ter que ser feitas conjuntamente. Ainda mais um país federativo como o nosso, né? A gente fala que federação é, ao mesmo tempo, governo compartilhado e governo autônomo, né? E, nesse caso, a gente está falando de governo compartilhado. Os dois vão entrar na questão do túnel, vai entrar dinheiro do Estado, vai entrar dinheiro da União. Então, eles vão precisar se entender. Mesmo que eles sejam, por exemplo, na hora da eleição, adversários. Mesmo que os aliados políticos do governador no Congresso Nacional façam oposição ao presidente da República e vice-versa, quando a gente pensa na Assembleia Legislativa em São Paulo. Então, é normal que isso aconteça. E quem não entende isso não está entendendo o seguinte, que os dois são legítimos. E os dois, portanto, precisam, ao defender os interesses daqueles que votaram neles, daqueles que eles governam, inclusive os que não votaram neles, e mais, cumprir o seu papel institucional, eles têm que travar um diálogo. Pelo menos na democracia tem que ser assim. Talvez, num sistema político autoritário, né, você só cala o opositor, né, ele fica lá no seu canto, você exclui, você tira o direito dele de concorrer na eleição e acabou. E aí você faz o que você bem entende, aí não tem contraditório. Mas na democracia, essa situação do contraditório, de conviver com o contrário, necessariamente tem que acontecer e há regras para que aconteça de forma pacífica.
Joyce, política é diálogo, né? Eu acredito que a democracia acontece no diálogo da política, né? É ali que a gente vê a essência da democracia acontecendo. É ali que a gente vê o porquê que a gente escolheu a democracia. Porque a democracia, a ideia não é excluir um lado ou outro. A ideia é construir os dois lados juntos, né? A ideia é chegar ao consenso para que a gente não tome nem só partido de um lado e nem só partido do outro. Porque o povo é um só. O povo tem suas diferenças, mas é um só. Então, eu preciso atender ao máximo de pessoas possíveis dentro desse regime democrático. E o diálogo, ele faz isso, né? Eu sempre costumo dar o exemplo, né, do prato de comida. Então, é como se tanto o governador quanto o presidente, eles tivessem que sentar juntos para escolher um prato de comida. E eles não podem escolher um prato que só tenha carne ou um prato que só tenha legumes. Porque dentro do nosso povo, a gente tem tantas pessoas que comem carne quanto as pessoas que comem legumes. Então, os dois precisam defender esses dois lados e construir ali um prato que possa agradar a todos. E então, é ali no diálogo, na conversa, na concessão, que vai acontecer a política, né? E a política democrática. Bom, a opinião fica por aqui. Eu queria agradecer muitíssimo a presença dos cientistas políticos Cláudio Couto, Joyce Luz. Obrigada pela presença de vocês. E um agradecimento especial a você que esteve com a gente nessa estreia. A Opinião volta na quinta-feira que vem, às 20h30 da noite. Até lá!